e nós vamos fazer contato com um cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo dentro aí, né? Obviamente desse cenário de pandemia. E Nicoli, queria começar aqui a conversa com você falando a respeito do dia de Jair Bolsonaro ontem. Logo pela manhã, o presidente mais uma vez teve um arrobo contra a imprensa. Não é a primeira vez que ele ataca jornalistas, mas a gente vai acompanhar aqui no vídeo que o Eduardo Quirino vai soltar agora. Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Vocês Eu tô são tendo loucos! influência? Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada! Isso foi na parte da manhã. Depois, à tarde, nós tivemos aí o vazamento do depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro à Polícia Federal. E na sequência, Jair Bolsonaro voltou a falar com a imprensa, já num tom mais ameno, chegou ali a pedir desculpa pelo comportamento da manhã e negando, dizendo que na verdade todo o depoimento de Sérgio Moro não trazia nenhum crime, na verdade, evidenciado da pessoa do presidente. Como é que você viu esses fatos encadeados, né? Num dia acontece muita coisa realmente na vida do presidente da República, desde esse comportamento com a imprensa até a questão com o ministro Sérgio Moro. Nicoli. Primeiro que é impressionante como o Bolsonaro não consegue ficar um dia sequer sem produzir uma confusão, né? Eu acho que não houve na história desse país, frase do Lula, né? Um presidente que conseguiu mover, querendo ou não, tantos sentimentos da população. E não são sentimentos positivos, evidentemente, né? Mas no último ano o Brasil despencou no índice de liberdade de expressão, de jornalistas, entre os governos que, de alguma maneira, inibem o trabalho jornalístico. O Brasil avançou muito negativamente, né, nos rankings. Então são elementos que a gente tem que parar para pensar. É um governo que não consegue agir de uma maneira racional em meio à pandemia. Parece que por si só já é um absurdo que a gente esteja discutindo esse tema, ou que Bolsonaro esteja realizando esse tipo de ação diante da situação que nós estamos vivendo. Famílias estão perdendo componentes, né, enfim, entes queridos e tudo mais, e Bolsonaro não demonstra um único sentimento, né, de pesar pelos familiares. Então, diante de tudo isso, o que Bolsonaro acaba fazendo, né? Para tentar, de alguma forma, distrair a atenção da sociedade, porque o caso no Brasil é muito grave, né? Diga-se de passagem, nós temos uma das maiores curvas, né, de elevação do vírus no mundo. Então, me parece que o Bolsonaro ele tenta resolver dois problemas numa mesma ação. Primeiro, tentando atrair eleitores, apoiadores, e o segundo, distrair a visão da população em relação aos acontecimentos. Agora, não deixa de ser muito grave o Bolsonaro mandar jornalistas calarem a boca, isso não é um ato democrático. Bolsonaro nunca teve uma grande participação nos seus partidos políticos, sequer no Congresso. Então vejam que, apesar dele estar 30 anos mais ou menos em Brasília, ele não tem uma cultura democrática, e muito menos uma cultura política capaz de promover o diálogo com o diferente, com seus críticos. Então, isso não é uma postura que se espera de um presidente. Ele adota comportamentos infantis, muitas vezes bipolares, o que diz numa manhã desmente na outra. Então, isso faz parte das estratégias de Bolsonaro para distrair o seu público, né? Isso não é diferente do que faz também Donald Trump, né? Também semanalmente, diariamente, postando absurdos nas redes sociais ou mesmo diretamente à imprensa. Enfim, outro dia ele declarou, né, a necessidade de elaborar uma vacina a partir do detergente, né? Ou seja, você mata todas as células do seu corpo. É um absurdo um presidente se pronunciar dessa forma. Então, o Bolsonaro, aqui no Brasil, ele tem sido cada vez mais esmagado pela mídia, o que não é um movimento ruim, é um movimento positivo, uma vez que Bolsonaro não adota posturas minimamente civilizadas e capazes de promover o interesse coletivo, que no caso seria
a manutenção da vida. A gente não pode esquecer que o 5º artigo da nossa Constituição nos mostra que todos os cidadãos residentes e nascidos aqui no Brasil têm o direito à vida e à segurança. É dever do Estado garantir essas prerrogativas. Então vejam que Bolsonaro, de alguma forma, ele rompe um contrato social, ou seja, aquilo que está escrito na nossa Constituição, e põe a sociedade em risco. E à medida que ele promove essas ações em função da tentativa de recuperação da economia, para não desgastar sua imagem, pelo menos do ponto de vista econômico, ele produz um mal maior, que no caso é a acentuação dos casos de Covid, dos casos também mais graves que levam à morte, às mortes de vários cidadãos, e para piorar a situação, os hospitais não estão dando conta de suportar essa demanda de infectados. Então, me parece ser uma atitude racional, que tanto o Congresso, o Senado e o próprio STF se articulem, se não para promover o impeachment, pelo menos uma interdição, ainda que seja uma interdição de cunho psicológico, alguma coisa do tipo, porque não é possível que um presidente haja contra a sua população. A gente não pode esquecer que dentro da teoria política, quando um chefe de Estado age contra a sua população, a sua segurança, isso abre margem a um direito de resistência, né? Isso faz parte da teoria clássica assim, da política, que a gente encontra um pouco no Hobbes, bastante em John Locke. Ou seja, são elementos que fazem com que a gente pense por que vivemos em sociedade, por que vivemos diante de um governo, por que nos submetemos a ele. E a primeira resposta que nos é dada pelo contratualismo de Hobbes, apesar dele defender o absolutismo, né, apesar disso, ele vai dizer que o Estado ele existe em função da manutenção da paz, da vida, da sobrevivência, da autoconservação. E a segunda prerrogativa, que vai aparecer com muita força em John Locke, é a ideia de que o Estado deve existir em função da manutenção dos nossos direitos individuais. E entre esses direitos naturais, está a liberdade e a igualdade. E entre esses elementos que dizem respeito à liberdade, a gente tem que pensar na liberdade de expressão. Então vejam que Bolsonaro, por todos os caminhos, ele destrói os alicerces do que é um Estado democrático de direito, que é o direito à vida, o direito à liberdade, enfim, então são elementos que a gente tem que parar para pensar. Bolsonaro não é um governo apto para o regime que nós temos dentro do país, diante da Constituição que nós temos. E nós vimos no último domingo Bolsonaro incentivando a população a apoiá-lo, dizendo também que tem as Forças Armadas ao seu lado, coisa que o próprio Exército, as Forças Armadas desmentiram, né, dizendo que estão, sim, ao lado da democracia e da Constituição, mas a gente não sabe qual é a perenidade desse argumento, né? Nada impede de que, numa situação em que tenhamos um nível maior de calamidade pública, de pessoas morrendo, pessoas se manifestando contra o governo, inclusive, e se revoltando contra ele, isso pode, querendo ou não, promover uma ruptura democrática a curto e a médio prazo no país. Agora, Nicoli, como é que você vê essa questão do embate entre Bolsonaro e Sérgio Moro? Ontem a gente teve aí o vazamento do depoimento de Moro à Polícia Federal, muitos especialistas ali analisando que não foi, na prática, um depoimento muito incisivo em termos de provas, né? Muita gente sabe que prova não é exatamente forte do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, mas como que você vê principalmente essa tentativa de levar esse embate para a mídia, que é justamente a arena em que o ex-juiz acabou crescendo e adquirindo relevância nos últimos anos? Primeiro que eu vejo esse duelo, né, entre aspas, entre Moro e Bolsonaro como um combate na frente do espelho, né? São duas figuras que, de alguma maneira, não respeitam os direitos individuais, a Constituição, e eu vou explicar o porquê disso, né? Primeiro porque o Bolsonaro, óbvio, ele age contra os direitos dos brasileiros, principalmente das mulheres, público LGBT, população negra e tudo mais, enquanto que Moro, a gente não pode esquecer, ele foi o principal algoz de Lula, retirou Lula da corrida presidencial enquanto juiz, e curiosamente, após a eleição de Bolsonaro, exatamente o juiz que retira o Lula da corrida presidencial, ele assume o cargo de ministro da Justiça. Isso por si só representa um conflito de interesse, né? Isso acho que nenhuma nação civilizada aceitaria algo do tipo.
Mas em relação ao que vazou ontem, né, em termos do depoimento do Moro, de fato, as conversas, elas não nos dizem muita coisa, a não ser, que acho que é o ponto mais importante do depoimento do Moro, a ideia de que o Bolsonaro ele queria a superintendência do Rio de Janeiro. Né? Disse a Sérgio Moro que ele poderia escolher todos os demais 26 superintendentes, e o único que ele queria colocar a mão e escolher, evidentemente, seria do Rio de Janeiro. Por que do Rio de Janeiro? Porque exatamente no Rio de Janeiro que se concentram as investigações sobre o caso das rachadinhas, sobre o caso Marielle também, ou pelo menos pode chegar às mãos da Polícia Federal. Então, de alguma maneira, o que o Bolsonaro queria era uma blindagem em relação a qualquer possibilidade de investigação sobre a sua família. Né? Então, isso foi evidente. Agora, por outro lado, a gente também tem que pensar que as conversas, também expostas pelo presidente, revelam que houve uma interferência. Isso é fato, né? Então, isso é inegável, mas também a gente não pode dizer, e acho que a gente tem que ser justo em relação a isso, que isso não ocorra em outros presidentes, governadores, prefeitos, etc., essa capacidade de influenciar outros poderes, inclusive investigações policiais. Porém, a grande questão que eu vejo como problemática é o fato do próprio Bolsonaro assumir essa condição ao mostrar as mensagens ontem, né? Ou seja, o próprio Bolsonaro assumiu que realizou uma pressão, uma interferência sobre um órgão do governo que deveria ser independente. E isso, de fato, é grave. Mas me parece que a gravidade desse ato não é tão grave quanto o que nós estávamos discutindo agora há pouco, né? Ou seja, o Bolsonaro incentivando, em meio ao coronavírus, as pessoas a saírem às ruas, a trabalharem e tudo mais. Né? Então, são pontos que a gente tem que parar para pensar. O fato é que eu tenho a impressão que, se essa crise se agravar entre Sérgio Moro e Bolsonaro, a tendência é que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele talvez tenha essa tendência de aprovar a alavancagem, né, de um processo de impeachment. Né? Por enquanto, estão engavetados, estão em análise, mas me parece que Rodrigo Maia está esperando o momento mais propício para agir, né? Quando houver o maior consenso da população contra Bolsonaro. E esse consenso ele começou a ruir em torno dos apoiadores de Bolsonaro, sobretudo com esse racha entre Moro e Bolsonaro. Né? A gente viu no último final de semana uma série de manifestantes em Curitiba divididos, né, entre Bolsonaro e Moro, curiosamente ambos vestidos de verde e amarelo. Agora, um último elemento que eu chamaria a atenção foi o impacto do vazamento de ontem sobre a mídia de esquerda e aqueles que se dizem mais progressistas e de esquerda também, né? Não necessariamente jornalistas. Eu lembro que quando vazaram os telefonemas de Dilma com Lula, exatamente angariado pelo ex-juiz Sérgio Moro, houve um escândalo quase paranoico, né, de parte da população mais conservadora, dizendo que deveria haver impeachment, deveria derrubar o governo, muita gente xingando Dilma e Lula. Mas vejam que quando um vazamento muito próximo, né, do que aconteceu com Lula e Dilma alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, mas quando algo parecido acontece com Bolsonaro e Sérgio Moro e alcança a mídia, vejam que a reação dos grupos de esquerda não é o mesmo. Né? Então vejam que não houve essa histeria, vamos derrubar o Bolsonaro a todo custo, é um escândalo que está ali nas falas digitadas, né, entre Bolsonaro e Moro. Então vejam que é uma postura diferente, uma postura civilizada, ou seja, a ideia é que nós deixemos nas mãos dos próprios juízes, dos investigadores, a ideia de que é preciso identificar se houve ou não houve um crime ali, né? E se de fato há mais conversas de Bolsonaro com Moro em relação a essas pressões que ele realizou diante da Polícia Federal. Mas isso mostra duas situações diferentes, né? E hoje o que a gente vê, esses mesmos extremistas que a todo custo queriam derrubar a Dilma e que, de alguma maneira, influenciaram uma série de outras pessoas com uma visão política muitas vezes limitada, ou muito aquém daquilo que se espera, né, de um país democrático, nós não vemos o mesmo comportamento por parte de indivíduos da esquerda, dizendo vamos derrubar o governo, incendiar Brasília. Então a gente vê o discurso do outro lado, né, sendo mais extremista, e permanecendo extremista, porque derrubaram a Dilma, agora querem golpe, querem um ditador no poder,
que seria o próprio Bolsonaro com apoio do Exército e anulação dos demais poderes, o Congresso, o Senado e o STF. Então, essa reflexão acho que a gente tem que fazer, né? Qual é o lado civilizado desse debate? Né? E, com certeza, não é o lado que defende Bolsonaro. Tem que fazer essa reflexão, até porque muita gente aposta na falsa simetria. E Nicole, a gente vai chamar a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Nicole. Bom dia. Bom dia. Bem? Nicole, tudo bom? Estamos aqui no isolamento social. Nicole, vamos falar aqui sobre o Centrão, né? Sobre a sobrevida aí do presidente Bolsonaro. A gente sabe que o mandato aí do Rodrigo Maia na presidência da Câmara vai terminar no final de janeiro, né, de 2021, e as articulações estão avançando aí nesse setor do Centrão. Preocupante, na sua opinião? Enfim, vai dar sobrevida sim? E também as Forças Armadas, né? Você acha que também devem dar guarida ainda mais para o presidente Bolsonaro? Bom, então, novamente, bom dia, né? Eu não sabia que você estava online, né? Às vezes está, às vezes não, mas enfim, bom te ver. Então, mas primeiro em relação às Forças Armadas, eu diria que as Forças Armadas hoje se encontram numa situação, enfim, de incômodo, né, diante da imprensa. Afinal de contas, os militares, desde o final do regime militar, eles compraram outro discurso, né, de defesa das instituições, da democracia, de não intervenção dentro dos governos. Essa ruptura houve, sim, a partir da eleição de Bolsonaro e com Mourão como vice-presidente, e uma série, né, de componentes da cúpula militar ocupando cargos estratégicos, né? O general Braga, a gente tem o general Heleno, entre outros que fazem parte de pastas, subpastas, de diferentes ministérios do governo, inclusive da cultura, da educação, etc. Então, os militares, quando retornam, de fato, às instituições que não o próprio Exército, eles ressurgem com o discurso de que vão respeitar a Constituição, a democracia, que estão a serviço do presidente e da Constituição. No entanto, a situação que eles se encontram hoje é incômoda para o próprio Exército, sobretudo diante da opinião pública, porque o próprio presidente age contra a Constituição, né? Então, o próprio Exército tem se manifestado dizendo que pretende defender, sim, ou está defendendo a Constituição, mas isso pode gerar um certo conflito entre Bolsonaro e o próprio Exército, a médio e a longo prazo. Daí isso vai depender das tropeçadas que o Bolsonaro for dando ao longo do ano. Isso pode ou não determinar como vai ser a eleição para a Câmara, para a presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. Porque a questão é a seguinte: qual é o prazo de validade de Bolsonaro? Será que é uma perspectiva de permanência de um presidente, desculpem o termo, mais patético no poder, né? Então vejam que o pessoal da imprensa de vários países, né, buscam para saber o que está acontecendo, né? Ninguém consegue entender como que um presidente consegue agir contra a própria população e atacar a própria imprensa. Quais são os motivos de fazer isso em meio a uma pandemia também, né? Não faz sentido. Esse espetáculo desnecessário quando a população precisa de uma voz amiga, de um presidente que diga, fique em casa. Né? Outro dia eu estava vendo notícias da Nova Zelândia, né? Por que eles obtiveram tanto sucesso? Porque a sua primeira-ministra, incessantemente, diz o seguinte, fique em casa, vai ser melhor para todos. É a coisa mais racional a ser feita. E Bolsonaro não faz isso. E é lógico que a sobrevida, né? Eu diria que o governo Bolsonaro hoje está em coma, literalmente. Ele consegue, sim, mandar nas pastas que ele, de fato, consegue indicar, né, os seus subjugados, né, os seus funcionários, mas os outros poderes não funcionam mais em harmonia com o poder central, isso é fato, com o poder executivo. Então, Bolsonaro se aliou ao Centrão com Roberto Jefferson, né, que sempre aparece em momentos dos mais estranhos na história do país. A gente não pode esquecer que ele foi um dos maiores articuladores daquilo que se chamou de mensalão. A gente não pode esquecer que boa parte dos programas do PT não teriam sido possíveis sem a articulação com o Congresso, né? Ou seja, para você realizar um bem é necessário, como diria Jean-Paul Sartre, na década de 60 e 70, colocar a mão no esterco, né, para não dizer um palavrão.
Então vejam que o próprio Abraham Lincoln, a gente não pode esquecer, acaba com a escravidão nos Estados Unidos pagando propina, né, para parte dos congressistas. Então são elementos que a gente tem que parar para pensar. E o Bolsonaro, que tanto dizia que iria romper com a velha política, que é exatamente essa, de que é necessário auxiliar esses partidos menores e insignificantes, dando cargos ou até mesmo verbas, né, públicas para esses indivíduos para conseguir aprovar leis, o Bolsonaro, digamos assim, foi envenenado, né, exatamente pelo veneno que ele tanto criticava. Ou seja, Bolsonaro volta a realizar a velha política, e isso é abrir a porta do inferno para o impeachment, literalmente, né? Eu diria que o Bolsonaro cada vez mais perde força, e o que sobra de apoio hoje a Bolsonaro diz respeito às pessoas muito mal informadas e lunáticos, né? É o que de fato sobrou dentro dos apoiadores de Bolsonaro. As próximas pesquisas que devem sair nas próximas semanas devem apontar exatamente essa queda do índice de popularidade, porque o Bolsonaro tinha 2 grandes alicerces, né? Aliás, 3. Um deles é o Paulo Guedes, ainda se mantém intacto, né? A gente viu nos últimos dias a briga entre o Exército querendo um projeto desenvolvimentista da economia, ou seja, o Estado se endividando para gerar crescimento econômico e manter a estabilidade econômica, e o Paulo Guedes na contramão desse discurso, dando algumas migalhas aqui a colar, e miguelando, né, muitas dessas migalhas, né, para a população, e o Paulo Guedes querendo um desenvolvimento realizado a partir da iniciativa privada, e a gente sabe muito bem que a iniciativa privada não tem nenhuma perspectiva de obtenção de lucro a médio e a longo prazo diante da crise que a gente está vivendo. Outro alicerce do Bolsonaro era o Sérgio Moro, que era o justiceiro, digamos assim, de Bolsonaro. Esse alicerce ruiu, e o outro é o Exército. E a relação com o Exército não vai muito bem, exatamente porque Bolsonaro insiste em abraçar o pensamento de Paulo Guedes, né? Se é que isso seja realmente um pensamento, eu diria uma visão de mundo muito egoísta, né? Em que pouco se vê o papel do Estado como agente de desenvolvimento econômico, né? Então, se há algum momento histórico em que o Estado precisa agir, precisa se endividar para garantir empregos e a manutenção das vidas e qualidade de vida dos cidadãos, é esse momento. É isso que a gente tem visto nos Estados Unidos, na Europa. Então essas reflexões a gente tem que fazer. Então o Bolsonaro agindo de uma maneira irracional diante de todas essas situações, eu não vejo ele durando muito tempo, né? Enfim, a lógica é que ou ele se transforme num presidente decorativo, a gente veja os próprios militares não das rédeas a partir da Casa Civil com o general Braga Neto, ou até mesmo um acordo entre Exército, Parlamento, Senado e STF para que as ações do Bolsonaro sejam neutralizadas e que as ações de fato partam do Congresso. Então, hoje o Rodrigo Maia, apesar de ser uma figura conservadora, é uma figura política saudável. Ele consegue dialogar com os partidos de esquerda, os mais conservadores, produzir consensos, aprovar pautas e temas a serem debatidos consensuais com os chefes de partidos, os líderes de partidos. Então, eu diria que hoje quem mais governa é mais o Rodrigo Maia, né? Ou seja, nessa capacidade de angariar debates públicos e até mesmo aprovação de leis. Tá certo, Nicolini. Obrigada. Um abração para você. Abraço, eu que agradeço. Nicolini, a gente agradece sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos e boa semana. Bom dia, boa semana. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.